Antes do amanhecer, mais de 100 cidades seriam atacadas ao mesmo tempo. Instalações consideradas seguras seriam violadas em poucas horas. A confiança pública em uma guerra sob controle entraria em colapso irreversível. Nada disso foi fruto de um golpe imprevisível ou genialidade repentina do inimigo. Os sinais estavam ali, claros, repetidos e registrados, e mesmo assim foram tratados como ruído. O caso é a ofensiva do Tet, durante a Guerra do Vietnã, no início de 1968. Àquela altura, os Estados Unidos mantinham mais de 500.000 de soldados no Vietnã do Sul e afirmavam publicamente que o inimigo estava enfraquecido. Relatórios oficiais, coletivas de imprensa e briefings internos repetiam a mesma mensagem: o Vietcong e o Vietnã do Norte não tinham capacidade para uma ofensiva em larga escala. A guerra, segundo a liderança militar e política americana, caminhava para uma fase de estabilização favorável. O alerta concreto existiu e não foi sutil. Nos meses anteriores ao Tet, o feriado lunar vietnamita, tradicionalmente marcado por cessar-fogo, serviços de inteligência sul-vietnamitas e americanos registraram movimentações atípicas de tropas inimigas. Houve aumento documentado de infiltrações, concentração logística fora do padrão, interceptações de comunicações indicando coordenação incomum e relatos de desertores apontando planos de ataque simultâneos a centros urbanos. Esses alertas chegaram a níveis elevados da cadeia de comando. Memorandos internos do MAC, Military Assistance Command, Vietnã, mencionavam explicitamente a possibilidade de uma ofensiva coordenada durante o período do Tet. Oficiais sul-vietnamitas solicitaram reforços para cidades e bases que não eram consideradas alvos prioritários. Mesmo assim, a avaliação final foi que se tratava de ações diversionárias, limitadas, incapazes de alterar o equilíbrio estratégico. O alerta foi registrado, compreendido e conscientemente minimizado. A razão para isso não foi ignorância técnica. Foi um conjunto de fatores humanos bem documentados. O primeiro deles foi o excesso de confiança institucional. Após anos medindo sucesso pela contagem de corpos inimigos, a liderança americana passou a interpretar qualquer dado novo dentro de um modelo que já considerava o inimigo em declínio. Informações que não se encaixavam nessa narrativa eram reinterpretadas como exceções ou exageros locais. O segundo fator foi a pressão política. Em Washington, havia necessidade urgente de demonstrar progresso concreto. O governo precisava sustentar perante o público e o Congresso que a guerra estava sendo vencida. Reconhecer a possibilidade de uma ofensiva massiva em áreas urbanas contradizia diretamente declarações recentes de autoridades civis e militares. Admitir o alerta significaria admitir que a estratégia adotada não estava funcionando como anunciado. A hierarquia rígida agravou o problema. Oficiais intermediários relataram, posteriormente, receio de insistir em avaliações pessimistas que contrariassem a linha oficial. A cultura organizacional favorecia relatórios alinhados com o discurso dominante. Alertas que sugeriam risco sistêmico eram diluídos à medida que subiam na cadeia de comando, perdendo urgência e clareza operacional. Houve também um elemento de conveniência operacional. O feriado do Tet era tradicionalmente acompanhado por uma redução de hostilidades. Manter tropas em alerta máximo exigiria cancelamento de licenças, redistribuição logística e um reconhecimento implícito de que acordos tácitos anteriores não eram mais confiáveis. A opção mais fácil foi tratar os sinais como parte do ruído normal da guerra. A consequência real foi imediata e mensurável. Na madrugada de 30 de janeiro de 1968, forças do Vietcong e do Exército do Vietnã do Norte lançaram ataques coordenados contra mais de 100 cidades, vilas e bases militares no Vietnã do Sul. Saigon foi atingida, incluindo a Embaixada dos Estados Unidos, símbolo máximo da presença americana. Bases consideradas seguras foram temporariamente tomadas. Milhares de soldados e civis morreram em semanas de combates intensos. Do ponto de vista militar estrito, os Estados Unidos e o Vietnã do Sul repeliram a ofensiva e infligiram perdas enormes ao inimigo. Mas o dano estratégico foi profundo. A narrativa oficial de controle e progresso colapsou diante de imagens transmitidas globalmente. A confiança pública americana na condução da guerra sofreu um golpe irreversível. Pesquisas de opinião mostraram uma queda abrupta no apoio popular ao conflito logo após a ofensiva.
As consequências se estenderam além do campo de batalha. A ofensiva do Tet alterou decisões políticas de alto nível. O presidente Lyndon B. Johnson anunciou que não buscaria reeleição. A estratégia americana no Vietnã mudou, abrindo caminho para negociações e, anos depois, para a retirada. Nada disso foi causado pela inevitabilidade do ataque, mas pelo impacto psicológico e político de algo que havia sido publicamente descartado como impossível. A ofensiva do Tet não foi um truque genial surgido do nada. Foi o resultado de alertas concretos ignorados por excesso de confiança, pressão institucional e incapacidade de questionar a própria narrativa. O desastre estratégico não nasceu do caos, mas da recusa em ouvir sinais que já estavam claramente sobre a mesa. Para quem observa hoje, a conclusão é incômoda e racional, fazia sentido. E poderia ter sido evitado. Se você ficou até aqui, é porque entende que grandes desastres raramente começam do nada. Eles começam quando um alerta parece exagerado demais para ser levado a sério. Se esse tipo de história faz sentido para você, este canal é exatamente sobre isso.